Olá, meus queridos, estamos de volta com mais um estudo da lição da Escola Sabatina e nesta segunda, 27 de maio, o tema da lição é a imutabilidade da lei de Deus. Então, ao longo dessa semana nós vamos ouvir muito essa expressão, a lei de Deus, e principalmente o seu santo dia, o sábado do Senhor. Aqui nós vemos que os adventistas eles seguem os passos dos reformadores, né? As lições passadas que nós estudamos sobre os reformadores, John Wesley, Hus, Jerônimo, Martim Lutero, aquelas pessoas que lutaram bravamente em nome da palavra de Deus. Então, John Wesley ele afirmou o seguinte, prestem bastante atenção a esta afirmação que ele fez. A lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviço do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Queridos, aqui nós vemos que esse não era o objetivo de Deus. Quando John Wesley afirmou isso em relação ao ritual, a lei ritual ou cerimonial, ele estava se referindo aos antigos sacrifícios que eram realizados lá no antigo Israel, quando as pessoas sacrificavam um cordeirinho, e algumas outras atitudes que as pessoas tinham em relação aos rituais, às leis cerimoniais. Então aqui nós vemos que Deus ele veio destruir isso. E aquela ideia de que você deve fazer isso para conseguir aquilo, por exemplo, a ideia das promessas, né, as penitências, e nós vimos que isso também caiu por terra quando Martim Lutero, no século XVI, subindo ali aquela escadaria em Roma, ele ouviu a voz, o justo viverá pela fé. Então ele pôde perceber ali que não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer para ser salvos. Então, consequentemente, não há nada que nós possamos fazer para merecer as bênçãos de Deus. Nós somos salvos pela graça. E é mediante a graça que nós obedecemos a Deus. Nós somos salvos para obedecer. Então, essas atitudes que aquelas pessoas tinham antigamente, elas caíram por terra, porque Deus aboliu todos aqueles rituais. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, que inclusive é reforçada em toda a Bíblia pelos profetas, Deus ele em momento algum revogou a sua lei. E essa lei incluindo o sábado. Por que o sábado? Porque é um mandamento, um dos mandamentos de Deus, o 4º mandamento, que algumas igrejas, algumas denominações mais perseguem, porque dizem que o sábado foi abolido, o sábado não é mais para ser guardado e que o dia de guarda não é o sábado e colocam outro dia para ser guardado, mas não é o que a Bíblia diz. Então, visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento de seu trono e a base moral da humanidade, Satanás a odeia. Se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu. Então, a lição de hoje ela tem uma pergunta que vai ficar para a nossa reflexão. A pergunta é a seguinte: que razões as pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? O que você acha que está por trás disso? Então, essa pergunta ela fica para a sua reflexão. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, procure uma igreja adventista do 7º dia, que você terá essa e mais outras dúvidas com certeza respondidas. E eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre os 10 mandamentos de Deus. Isso não precisa, isso não existe mais, alguns outros argumentos. Então, o que você acha que está por trás disso? E quais são os argumentos que as pessoas estão usando para tentar te convencer que a lei de Deus foi abolida, incluindo o 4º mandamento, que é o sábado do Senhor. Então esta é a lição de hoje, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e nesse momento, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus através da oração.
Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por mais um estudo da tua lição. Que o Senhor continue abençoando cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.